Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Desde a tua morte, trouxe vida a todos nós, e deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Desde a tua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar tudo que foi devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, He's taken throne and the Lamb who died to ransom the slave. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy of
Olá, amigos e amigas em Cristo. Nós estamos retomando a série Poder Espiritual para trabalhar uma última mensagem sobre poder espiritual e crescimento espiritual. Então, para isso nós vamos trabalhar a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Ela diz o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio delas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar com uma pergunta: para que você deseja poder espiritual? Para obter benefício, conquistar coisas, ser aclamado? Ou é para amar a Deus e amar as pessoas? Pois é nesse último sentido que a Bíblia nos orienta a buscar o poder espiritual, para mudar a vida e ser uma pessoa melhor, à semelhança de Jesus. Nós podemos chamar isso de crescimento espiritual. No verso 3 do trecho que nós lemos, é dito que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Em outras palavras, Pedro está nos dizendo que Deus nos deu todo o poder necessário para crescer espiritualmente. Mas por que crescer espiritualmente é tão difícil? Constantemente eu falo com pessoas que dizem que gostariam de ser pessoas melhores, mas simplesmente não conseguem. Mas Pedro diz que é possível. E para isso você tem que aprender duas coisas. Primeiro, que no poder do Espírito, o crescimento espiritual acontece gradualmente, ou seja, ele acontece aos poucos. E segundo, que existe um preço a ser pago para liberar o poder de Deus e experimentar o crescimento espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui. O crescimento espiritual é gradual. E o que isso quer dizer? Quando você aceita a Jesus pela fé, você recebe o Espírito Santo, mas isso não significa que você é uma pessoa completa. Veja o versículo 5, ele diz que não é suficiente apenas acreditar, mas você tem que adicionar à sua fé a bondade, o conhecimento, o autocontrole, perseverança, piedade, amizade e amor. Infelizmente, a nossa cultura é a mais impaciente da história da humanidade. Nós queremos que tudo seja feito agora. Nós trocamos de celular se surge um modelo 3 segundos mais rápido. E nós dizemos, eu quero celular 3 segundos mais rápido porque eu preciso desses 3 segundos. Isso mostra que nós estamos realmente impacientes. A pressa não é do diabo, a pressa é do diabo, dizia uma frase do escritor Richard Foster. Isso quer dizer que a pressa te impede de experimentar o melhor de Deus para você. Então, quando você ouve que a fé cristã pode realmente mudar a sua vida, que o Espírito Santo pode realmente mudar a sua vida, que você tem tudo o que você precisa para viver uma vida completa, você acha estranho e nem acredita nisso. Você sabe por quê? Porque é dito que o crescimento espiritual acontece aos poucos, ele é gradual. Veja, as Escrituras nos ensinam que não tem outro caminho, não existe atalho para o crescimento. Observa ainda outra metáfora de Pedro, que está em 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação.
Gente, essa é uma imagem muito, muito boa. Ali diz que quando você se torna um cristão, embora você seja fisicamente um adulto, você é um bebê espiritual. Agora vamos pensar sobre a velocidade de crescimento de um bebê. Não importa o quanto os pais sejam impacientes, não adianta colocar leite sem parar na boca da criança. Ela não vai crescer mais rápido. Não importa o que você faça, se seu filho tiver 8 anos de idade, ele nunca vai ter 1,80 m. Ele não vai jogar basquete ou vôlei e não vai ser capaz de fazer cálculos ou coisas mais arrojadas. Não importa em qual pré-escola você colocar ele. O crescimento, gente, é sempre gradual. Portanto, a razão pela qual não vemos mudança mais radical na vida cristã é que ninguém dá o tempo necessário. Ninguém faz uma longa obediência na mesma direção. Ninguém vê as possibilidades surpreendentes de mudança ao longo de um período de tempo. Nós queremos agora, queremos dramaticamente, nós queremos já. Mas não é assim que o crescimento funciona. O crescimento sempre é gradual. Agora, o crescimento espiritual tem um preço a ser pago. Isso quer dizer que há coisas que você deve fazer. No verso 10, Pedro diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Perceba que a graça não é contrária ao esforço, mas sim ao mérito. Então tem algo que te cabe fazer. No versículo 5 tem uma palavra bem interessante: acrescentar. Ali diz: façam todos os esforços para acrescentar a sua fé à virtude, e isso, aquilo e assim por diante. Pedro aqui, quando usa acrescentar, ele deliberadamente escolhe uma palavra grega que significa investir. E ela está relacionada a pessoas que apoiavam financeiramente produções artísticas da época. O que é realmente interessante aqui é que a palavra que Pedro deliberadamente usa indica que esse investidor não era apenas um simples contribuinte que dava uma pequena oferta pontual. Não, ele era um investidor que arriscava no negócio, era um investidor que colocava muito capital e teria muito a perder se a produção não desse certo. Para crescer espiritualmente, gente, você tem um preço a pagar e não é barato. Nesse sentido, eu gostaria que você visse que há pelo menos 2 preços que você tem que pagar. Há 2 disciplinas práticas que você tem que se envolver para liberar o poder do Espírito Santo e experimentar o crescimento espiritual. Primeiro, você tem que pagar o preço do tempo com Deus. Em segundo lugar, você tem que pagar o preço da submissão à vontade de Deus. Vamos começar então vendo o preço do tempo com Deus, e eu quero ser bem objetivo aqui. O verso 3 nos diz que o poder divino nos dá tudo o que precisamos para uma vida piedosa, através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Você já me ouviu falar disso em outras vezes? Provavelmente, mas quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus ou conhecer a Cristo, não é falar apenas sobre receber informação, não é apenas falar sobre algo racional, não é simplesmente dizer que você vai saber mais sobre Deus ou sobre Jesus se você obtiver mais conhecimento bíblico. O sentido de conhecer é relacional. A palavra também aqui é usada para falar da relação sexual no Antigo Testamento. Ou seja, tem a ver com intimidade, com proximidade. Isso quer dizer que você não tem relacionamento com alguém a menos que você passe um tempo com ele. Na verdade, você não tem nenhuma relação real com as pessoas a menos que você passe um tempo sozinho com elas. Portanto, o primeiro preço que você tem que pagar, e é realmente caro, é que você tem que ganhar a batalha diária do ativismo para passar um tempo sozinho com Deus, todos os dias. Você pode dizer que o conhece, que acredita nele, mas de fato você não tem um relacionamento se não passar um tempo a sós com ele. Eu quero dizer que eu tenho pessoas na minha vida que eu realmente costumava conhecer, mas eu não tenho falado com elas cara a cara, ou mesmo não tenho me comunicado com elas nos últimos anos. E então eu não tenho condições de dizer que eu as conheço. Na verdade, eu mesmo passei por tantas mudanças nos últimos anos que se os meus amigos antigos retomassem o contato, eles veriam que não me conhecem mais.
Da mesma forma, você não conhece a Deus a menos que você esteja pagando o preço pelo tempo sozinho com Ele. Esse momento é quando você lê a Bíblia, você o ouve, você o adora, você se examina, você se confessa, você agradece a Deus, você faz petições, você se coloca de joelhos diante dele, você se derrama. Portanto, você tem que pagar o preço de ter tempo sozinho com Deus, todos os dias. Agora, talvez o mais crucial preço a pagar é o que eu chamo de preço de submissão à vontade de Deus. E eu vou destacar uma palavra aqui, perseverança. Ela está no verso 6. Veja o que diz 1 Pedro 4, de 12 a 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja, por mais estranho que pareça, a perseverança no sofrimento é em grande parte o que te traz crescimento na graça. Eu costumo ser confrontado com a seguinte pergunta: como Deus permite sofrimento? Onde está Deus nessa pandemia ou nessa guerra? Deus não é justiça, então, porque existe tanto mal no mundo? Acontece, gente, que o fato de você não ter uma explicação para o mal e sofrimento do mundo agora não significa que Deus não possa ter bons motivos que você desconhece para permitir que elas continuem existindo. Se você acha difícil lidar com o sofrimento, crendo em Deus, imagina se você tirar ele da jogada. O que te sobra? Apenas a seleção natural, que diz que o mais forte vence, que apenas os mais aptos devem sobreviver. Nesse caso não existe senso algum de justiça. Portanto, se você tem algum senso de justiça, vem de Deus. Então você deve confiar na justiça dele e não na tua. E eu vou simplificar um pouco mais isso. Quantos de vocês já tiveram experiências de crescer após um momento de luta ou de sofrimento? Eu, particularmente, não gostaria de passar novamente por muitas aflições pelas quais eu já passei, mas eu tenho certeza que foram elas que me fizeram ser o que eu sou hoje. Eu posso dizer que o sofrimento pelo qual eu passei foi fundamental para que eu alcançasse caráter, força e grandes lições de vida. Então, se nós conseguimos dar boas razões para algumas tragédias pessoais que ocorrem na nossa vida, por que não seria possível, da perspectiva privilegiada de Deus, ter boas razões para todas as outras? A palavra aqui é confie em Deus. C.S. Lewis diz que na alegria Deus sussurra, no cotidiano Deus fala, mas no sofrimento Deus grita. Dele vem a célebre frase: o sofrimento é o megafone de Deus para falar ao mundo surdo. Muitas vezes, no entanto, o que fazemos quando o sofrimento vem é entrar em modo de autopiedade. Coisas ruins estão acontecendo, daí nós sentimos que, por exemplo, não devemos ir à igreja, ler a Bíblia ou fazer coisas desse tipo. Nós murmuramos o tempo todo, dizemos: o que eu fiz para merecer isso? Mas a Bíblia nos ensina a pegar outro caminho, a entrar em modo crescimento. Para isso você deve perseverar. A vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. Isso, sem dúvida, é o que mais pode trazer crescimento espiritual para você. Para fechar essa mensagem, eu gostaria que você revisse o versículo 9. Aqui tem algo incrível. Ele afirma que se você não está crescendo, é porque você esqueceu como você foi purificado de seus pecados passados. Veja bem, esquecer aqui não é como se você esquecesse onde colocou a chave do carro, mas significa que isso não é mais realidade prática para você. Em outras palavras, você sabe a informação, mas ela não está interiorizada em você. Ela é apenas uma teoria. Gente, no centro do Evangelho está a boa notícia de que Jesus morreu por você e tomou sobre si a penalidade pelos nossos pecados. Nós somos mais pecadores que pensamos, mas muito mais amados do que imaginamos. Não vivemos por algo que fazemos, mas por algo que Jesus fez, exatamente porque não damos conta.
O amor de Deus em Cristo é o que define a nossa vida e não qualquer coisa que fazemos ou qualquer coisa que as pessoas ou a cultura à nossa volta esperem que façamos. Isso não pode ser apenas uma informação abstrata, gente, mas deve moldar a tua vida. Então devemos levar muito a sério essa observação de Pedro, que diz: se você não está crescendo espiritualmente, é porque a morte de Jesus não está interiorizada em você. Ela é apenas uma informação que na prática não muda a tua vida. Apenas quando a realidade daquilo que Jesus fez por você queimar o teu coração, você vai experimentar real e permanente mudança. O caminho para o crescimento espiritual, portanto, sempre vai passar pelo Evangelho de Cristo, a boa notícia que o Deus Criador em Jesus Cristo fez nova todas as coisas. Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que possamos realmente crescer em Cristo. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra tão poderosa e tão profunda, que possamos realmente experimentar o crescimento espiritual na nossa vida, que possamos, com paciência e perseverança, saber que esse crescimento é gradual e não querer apressar as coisas, saber também que temos que passar tempo contigo, saber também, Senhor, que Tu fazes uma obra grandiosa na nossa vida, que faz com que todas as coisas tenham sentido. Que essa obra preciosa possa fazer com que o sofrimento pelos quais nós passamos possam ser relativizados e nós possamos viver segundo a Tua vontade. Por isso oramos aqui, Senhor, descansados naquilo que Tu tem feito. Em nome de Jesus. Amém.